Então, essas três figuras, elas aparecem de maneira bem delimitada num filme do Orson Welles, chamado Verdades e Mentiras. Verdades e Mentiras. Em inglês é o F for Fake. E nesse filme aparece vários falsários, né? É um filme sobre falsários. Inclusive, é um filme cheio de paradoxos. Até no final, o filme acaba parecendo uma falsificação de si mesmo. O filme é uma loucura. Você sai meio alucinado. Mas nas figuras que dá para entender do filme, nós conseguimos compreender do filme, uma figura muito simpática, que é um velhinho, muito legal, usa um negócio no pescoço e fala com sotaque, ele é bem legal, só que ele é um falsificador. E ele é um falsificador brilhante. Ele é um falsificador de Picasso. E ele mostra ele já foi desmascarado como um falsificador, mas ainda assim é muito difícil identificar as falsificações dele. E ele não diz onde elas estão. Então esse velhinho, ele foi motivo de espinaframento, se essa palavra existe, de uma série de críticos de arte muito importantes. Então colocava obras dele, obras de Picasso, o sujeito aplicava, essa aqui é verdadeira, era a obra dele. Aí o sujeito era mandado para a rua, né, ia ser demitido. E ele mostrava uma série de incongruências na própria técnica do Picasso. Ele mostrava um quadro do Picasso, ele mostrava, olha, isso é assim que faz. Aí ele mostrava na frente das câmeras e mostrava o Picasso. E ele mostrava, está vendo esse traço aqui? Um traço do braço direito, né? O braço direito de quem vê. Está vendo esse braço aqui? Nesse momento, Picasso foi hesitante. Se Picasso pudesse fazer melhor que Picasso faria assim. Aí ele mostra o traço perfeito. Ele é um falsário. Ele não está preocupado com a crítica ao Picasso. Ele está preocupado em mostrar como Picasso pode ser ultrapassado. E ultrapassado, inclusive, no ponto de vista humorístico. Inclusive no humor. Olha, Picasso ele pode ser de tal maneira ultrapassado que aquilo que Picasso fazia pode ser feito melhor. Eu sou o melhor Picasso do que Picasso. Ele mostra, então, uma série de obras, ele inventa, inclusive, Picassos originais. Ele fala assim, vou fazer um Picasso original agora. E faz um Picasso original. Fez todas as séries de Picasso que nunca foram feitas pelo próprio Picasso. E como Picasso era um pintor muito prolífico, ele encontrou um bom objeto a ser falsificado, porque ele conseguia fazer séries inteiras que, historiograficamente, nós não tínhamos registro, mas nós ainda não temos registro de uma série de séries feitas por Picasso. E um dos traços, ainda que esse esforço não crítico dele faça, digamos assim, uma espécie de grande dinamite em Picasso, do ponto de vista crítico é muito interessante. Um olhar crítico vendo esse não crítico dinamitando a obra do Picasso. A primeira coisa que nós identificamos é que ele não dinamita a obra do Picasso. Ele, de certa maneira, acaba prestando uma espécie de homenagem. A obra é tão boa que ele, que não inventou uma obra própria, passa a vida falsificando aquela obra boa. E mais do que isso, ele mostra que a obra verdadeira, a obra de arte verdadeira, o grande livro, a grande instituição, os grandes valores, eles são profundamente hesitantes. A ideia de que aquele que inventa alguma coisa original, como um valor político original, uma instituição política original, é profundamente hesitante. Os nossos valores verdadeiros, as obras verdadeiras, elas enfrentam o abismo do que não se conhece. Aquilo que uma coisa verdadeira tem diante de si é justamente a instabilidade. O que uma instituição verdadeira tem diante de si? Qual é o desafio que ela terá diante de si? Nós não sabemos. Então ela hesita, ela erra, ela falha. Então apenas o falso é mais verdadeiro do que o verdadeiro. O verdadeiro ele é cheio de fissuras, ele é cheio de fragmentos, ele é cheio, dotado de traumas intrínsecos. Então, uma maneira de entender uma instituição verdadeira é olhar as suas fissuras. Se ela não tem fissuras, se ela não tem hesitação, se ela é completamente segura de si, é provável que não seja uma instituição verdadeira, seja uma instituição falsa. Um outro exemplo que esse filme dá é o exemplo de um biógrafo. O sujeito ele resolve falar sobre um homem, que é aquele milionário que é retratado no filme Aviador, o Howard Hughes. Só que esse milionário ele é um sujeito recluso. E esse biógrafo ele resolve escrever uma biografia sobre o Howard Hughes, mas
ele diz que tem contato com Howard Hughes. Ele simplesmente diz. Ele simplesmente diz. E as pessoas acreditam nele. Ele escreve uma grande obra, uma grande biografia do Howard Hughes, com relatos, com confissões, com elementos brilhantes, de certa maneira mostrando o quão brilhante a obra seria, né, e quão brilhante seria o homem. Ele publica esse livro e fica milionário com esse livro, que é um livro que é pura e simplesmente uma falsificação. Não parte do Howard Hughes, ele simplesmente fabula sobre o Howard Hughes, sem nenhum tipo de vínculo com a própria obra. Uma carta misteriosa do próprio Howard Hughes, mas ninguém sabe se é verdadeiro ou se não, porque o próprio Howard Hughes não apareceu, desmascara esse biógrafo. E ele cai em descrédito, e ele, como ele ganhou muito dinheiro, ele é preso, e ele vai à miséria. Mas esse segundo exemplo é muito interessante, porque ele mostra alguma coisa que parece muito uma falsificação. Parece muito um tributo, parece muito uma crítica ao isolamento, parece muito uma espécie de vitória sobre uma subjetividade reclusa, uma espécie de homem excessivamente, como é que poderia dizer, excessivamente cheio de manias, né? E, por assim dizer, expõe esse homem, expõe essa biografia, expõe essa figura por alguma coisa que ela jamais faria, né? Ou seja, tal como o falso provoca uma narrativa perfeita, elaborada, por assim dizer, uma vida mais brilhante, mais bela, mais reclusa, mais cheia de mania do que o próprio homem, mas com alguma coisa que não tem nenhuma capacidade de alteração, nenhuma capacidade de mudança. Um segundo exemplo que leva a tratar disso que eu falei para vocês é o caso dos Rembrandts. Também a ideia de que nós tivemos muitos Rembrandts falsos, e temos ainda muitos Rembrandts falsos. Muitas obras que nós vemos de Rembrandt ou de Velázquez, elas são falsas e nós não sabemos que elas são falsas ainda. Mas um grande processo interessante que a crítica faz com relação ao falso é de que uma vez que você percebe a falsidade, você mapeou, essa é a falsidade. Antes de saber, é tudo verdadeiro. Nós não sabemos distinguir, como valores políticos. Da mesma forma, nós não sabemos distinguir. Historicamente, é uma confusão imensa e todos eles parecem exatamente iguais. A partir do momento que é apontado falso, nós nos percebemos infantis. A partir do momento que um crítico foi capaz de fazer distinções internas a processos históricos, obras de arte, romances, instituições políticas, aquele erro parece grotesco. Ele se mostra grotesco. O falso se torna evidente.